Oi, Paulo, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Só que antes de estudar o capítulo 5, eu quero falar com vocês sobre umas curiosidades que eu achei sobre o capítulo 4 de Eclesiastes. Então, essas informações, quando eu gravei o vídeo do capítulo 4, eu ainda não tinha. Mas como eu fui pesquisar em outro livro, achei essas informações que quero acrescentar aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui. Bom, sobre o capítulo 4, isso aqui tá antes de nós falar do 5. Sobre o capítulo 4 de Eclesiastes, 4 vantagens do companheirismo, porque essa parte de não estar só tá lá em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Então vamos ver aqui. Deixa eu ir aqui rapidinho para falar com vocês. Bom, atualmente é comum as pessoas celebrarem o mito da independência, louvando o indivíduo que conquistou tudo sozinho na vida, sem a ajuda de ninguém. Mas feitos muitos maiores são alcançados por equipes dedicadas e unidas que trabalham juntas por um objetivo comum. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Porque essa informação eu acrescentei depois, porque eu não sabia dessa informação, mas como eu achei, eu quero colocar aqui nesse vídeo. Então, aqui, o que eu vou falar? Que existem 4 vantagens, pelo menos, tá? Que eu vou colocar aqui, de não estar só, de não fazer as coisas só, tá? Vamos voltar ali, então, e ver os slides. Vamos lá? Então, o autor de Eclesiastes atribuiu um grande valor ao companheirismo por 4 motivos. Primeiro motivo, porque maior produtividade. Uma pessoa jamais poderá fazer o trabalho que 2 pessoas juntas. O trabalho de 2 pessoas juntas, tá? Aqui tá que, mas é o trabalho de 2. Aqui é que, mas aqui é de 2, tá? Então, uma pessoa jamais poderá fazer o trabalho de 2 pessoas juntas. Uma equipe precisa de um esforço bem menor para obter os mesmos resultados. Então, essa é a primeira vantagem de se trabalhar em equipe. A segunda vantagem, acesso ao auxílio imediato. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo erra, porque errar é humano. Mas se a pessoa estiver sozinha quando errar, pode não perceber o erro, e o resultado deste erro pode ser devastador. Trabalhando em equipe, erros são mais improváveis de serem cometidos. Terceira vantagem, calor humano. O mundo pode ser frio, mas amigos podem oferecer companhia e conforto quando a vida for dura. E a quarta vantagem de não se trabalhar sozinho, de não estar sozinho, segurança. O mundo pode ser indiferente a um indivíduo, e o lobo tende a atacar a ovelha solitária, mas amigos trazem segurança e união para as nossas vidas. É bom saber que existem pessoas que se importam conosco. Tá legal? Vamos ver aqui o próximo slide. Agora sim, vou dar uma introdução. Antes de falar de versículo por versículo, vou dar uma introdução aqui sobre o capítulo 5 de Eclesiastes. Antes, vou falar alguma coisa que não está aqui. Bom, no capítulo 5, nós vamos estudar vários conselhos práticos e a advertência contra o fazer votos apressadamente. Então, o tema do capítulo 5 vai falar sobre votos, falar sobre coisas que a gente toma decisão precipitadamente. Então, do capítulo 5, do versículo 1 ao 7, então ali já vou falar algo sobre voto. Eu quero dar um exemplo para vocês. Lá em Juízes, capítulo 11, do versículo 29 ao 31, conta a história de um juiz chamado Jefité. O que fala aqui? Vou ler para vocês. Jefité, um juiz mencionado em Juízes, capítulo 11, 29 ao 31, fez um voto apressado e que lhe custou consequências pessoais. Então, dito esse exemplo, né? No caso, esse exemplo eu citei, porque a consequência foi sobre a própria filha dele, tá? Então, se vocês quiserem conhecer melhor a história de Jefité, vocês podem ler Juízes, capítulo 11, do versículo 29 ao 31. Então, ele se precipitou em fazer um voto e esse voto acabou atingindo a família dele, a única filha dele, diz a palavra, tá? Então, não podemos votar, né, precipitadamente. E falar para Deus de modo descuidado é uma grande cilada, mas pode ser evitado, tá? Então, Jefité se precipitou.
Então o livro de Eclesiastes vai tratar sobre voto precipitado, melhor não votar do que votar e não cumprir, tá? Então essas coisas que vão tratar. E eu já estou citando um exemplo de Jefté, tá? Que foi um pai que não sabia que a própria filha ia pagar o seu voto. Impulsos espontâneos são frequentemente considerados espirituais, quando de fato podem não ser mais do que emoções momentâneas e passageiras. Às vezes as pessoas, o que isso quer dizer? Às vezes as pessoas estão tão empolgadas com alguma coisa que pensam que é Espírito Santo, que é o Espírito Santo falando, mas isso pode ser uma emoção momentânea e que vai passar. Então nós temos que saber diferenciar o que vem do Espírito Santo e o que é uma emoção momentânea. Agora vamos voltar para o nosso slide. Então aqui, ó, a espiritualidade não é determinada pela natureza dramática dessas manifestações, mas pelos frutos duradouros do espírito, que inclui mudança e caráter de disciplina. Então, não significa que eu estou pulando, estou saltando, estou muito feliz e senti que o Espírito Santo me mandou fazer uma coisa, né? Isso pode ser uma emoção momentânea. Então tem que orar e pedir uma confirmação para Deus antes de sair voltando e ser levado pelas emoções, tá? Vamos ver aqui. Esses versículos de Eclesiastes, tá? Do capítulo 5, do versículo 1 ao 7, leva o cristão a definir limites sábios para a boca e previne o cristão de fazer votos apressadamente movidos pela emoção, que foi o que eu estava explicando até agora, pois é necessário compromisso para cumprir cada voto oferecido a Deus. Sérias consequências podem ser evitadas se princípios bíblicos forem obedecidos. Então, assim, eu tenho que cuidar muito bem do que eu vou prometer para Deus, porque talvez alguma coisa que eu esteja prometendo para Deus pode ser que, em primeiro lugar, Ele nem me pediu. E pode ser que nem seja de acordo com a Bíblia. Talvez estamos prometendo coisas para Deus que nem Deus pediu, ou que talvez nem tenha exemplos na Bíblia, tá? É por isso que está escrito aí, sérias consequências podem ser evitadas se princípios bíblicos forem obedecidos. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um princípio bíblico. Na vida financeira, se a pessoa quer prosperar, ela tem que ser dizimista e ofertante. Não adianta ficar fazendo votos com Deus. O que faz ter uma vida abençoada financeiramente é o princípio do dízimo e da oferta. É isso que quer dizer, entendeu? Existe coisas que tu pode votar para Deus e não vai dar certo, porque existe um princípio bíblico como esse que eu dei o exemplo, tá? Então, vida financeira, não adianta fazer votos para Deus, a não ser assim que você já é um dizimista e já é um ofertante, aí você quer fazer além daquilo que você já faz todo mês. Se o Espírito Santo te mandou fazer, faz, porque vai dar certo. Mas não adianta não ser dizimista e ofertante e fazer um voto louco e achar que a vida financeira vai mudar só por causa desse voto, tá? É isso que eu quis explicar. Eu espero que vocês entendam, tenham entendido. Se por acaso alguém não entendeu, pode colocar aqui no comentário que não entendeu, tá? Vou tentar, de repente, num outro vídeo, tentar explicar isso aí. Vamos ver o próximo. O que são princípios? São conjunto de normas e padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. A igreja é uma instituição eclesiástica que segue princípios da Bíblia. Então, como eu falei, a igreja, ela segue a Bíblia, tá? Então, se algo está na Bíblia e diz que se você só vai ser abençoado se fizer como está na Bíblia, muitas vezes não adianta fazer votos loucos. Tem que seguir o que está na Bíblia para ser abençoado. Próximo. Agora sim, nós vamos começar... vou falar de uma outra coisa antes. Antes de falar de cada versículo. Não podemos ser negligentes na adoração a Deus, porque votar é um meio de adorá-lo. Então, votar não é só dar para Deus algo. É uma maneira de adorar a Deus. Podemos ir na igreja, mas mentalmente não devemos estar distante de Deus. Nossas palavras devem ser sinceras para Deus, pois se não for, Ele saberá disto. Ele sabe todas as coisas, ninguém pode enganar ao Senhor. Tá bom? Então, aqui foi uma observação que a adoração temos que nos entregar para Deus, né? Não é só cumprir, sermos religiosos e cumprir coisas. Tudo que nós fizermos para Deus tem que ser sincero, porque Ele sabe se há ou não sinceridade nas nossas ações. Agora sim, nós vamos começar
analisar versículo por versículo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá para o 1. Guarda o teu pé, versículo 1 do capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Então, pois não sabe quem faz mal. Vamos ler de novo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe quem faz mal. Então, o que quer dizer essa aqui? Guarda o teu pé, tá? Significa ser reverente, significa ser prudente ao adorar a Deus. Devemos nos comportar bem e agir com honradez. Deus não se alegra daquele que faz tudo certo por maus motivos, tá? Então, é isso aí que quer dizer. Reverenciar e não fazer coisas com más intenções. Deus sabe quando a pessoa, né, que nem aqui, ó, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios. Então, às vezes é melhor não prometer nada para Deus e decidir obedecer a palavra. Eu quero falar uma observaçãozinha aqui com vocês. Quando eu falei lá de referente ao capítulo 4, faltou uma partezinha, tá? Que é a vantagem de não estar sozinho. Não é errado estar sozinho ou ter uma natureza independente, mas todo ser humano precisa de alguém com quem possa compartilhar sua vida. Então, isso é para completar as 4 vantagens da pessoa não estar sozinha, tá? Isso referente ao capítulo 4. Agora, voltando aqui para o versículo 1, tá? Vamos ver aqui. O profeta Samuel deu um conselho a Saul. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Então, eu não botei todo o versículo, tá? Não estou citando todo, estou citando só uma frase desse versículo. 1 Samuel 15:22, uma parte diz, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Qualquer sacrifício jamais se comparará ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, sacrifícios oferecidos por maus motivos não agradam a Deus. Vamos ver agora o próximo versículo. Não te precipites com a tua boca, versículo 2. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, este versículo ensina que professar a religiosidade com os lábios e em alta voz não significa que há sinceridade em nossas palavras. Também não será o muito falar que vai fazer com que as nossas orações sejam atendidas. Deus está no céu e nós na terra. Deus é justo e nossa natureza é pecaminosa. Ele sabe qual é a verdadeira intenção de cada coração. Versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, da muita ocupação fala das diversas atividades que temos e que durante elas falamos tantas palavras que nem nos lembramos depois das palavras que nós falamos, né? Então, não é o muito falar que vai resolver. E quando a gente fala muito, a gente às vezes não se lembra. Então, isso se compara a um sonho, porque quantas vezes a gente dorme de noite, sonha e não lembra do que sonhou. Então, falar muito pode ser similar a sonhar e não lembrar do sonho depois, tá? Então, a voz do tolo. O homem que constantemente fica tagarelando com a sua boca é tido como um tolo por Deus, e suas palavras são como um sonho que não pode se lembrar. Então, só para tentar resumir aqui. A gente às vezes fala tanto que nem se lembra do que diz, e às vezes a gente sonha e não lembra do sonho. Então, a voz do tolo. O homem que constantemente fica tagarelando com a sua boca é tido como um tolo por Deus, e suas palavras são como um sonho que não pode se lembrar. Então, falar e prometer coisas, às vezes, que não vamos fazer, é como um sonho, né? Então, Deus, a gente não lembra, às vezes, de tudo que fala e nem dos sonhos. Então, Deus não leva em conta uma pessoa que vive prometendo e fala, mas não cumpre nada do que fala. Agora nós vamos ver o versículo 4 e o versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Não se deve tentar subornar a Deus com um voto impensado. Um exemplo do Novo Testamento é de Ananias e Safira, que prometeram algo que Deus não pediu.
Então, essa história está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então, deu tudo errado para Ananias e Safira. Deus não pediu, mas, se foi feito um voto, devemos cumpri-lo. Se alguém prometer a Deus algo que for impossível cumprir, deverá pedir perdão a Deus pela imprudência e pedir direção ao Espírito Santo sobre o que deve fazer a este respeito. Uma coisa que me chama a atenção também, eu lembrei da passagem lá de Jefté em Juízes, tá? Que eu já citei para vocês aqui em Juízes, deixa eu ver aqui, lá no capítulo 11, do versículo 29 a 31, que ele estava movido pelo Espírito e ele prometeu algo para Deus. Então a Bíblia diz que estava movido pelo Espírito, só que ele prometeu, não sei se ele se precipitou, ali não diz que foi pela carne, diz que estava movido pelo Espírito, mas acho que ele se precipitou no que prometer a Deus, tá entendendo? Então por isso que ele acabou sofrendo consequência na sua própria casa e a filha dele que acabou pagando ali. Eu quero que você leia porque eu não quero entrar nessa história aí de Jefté. E o Ananias e a Safira foi o que aconteceu com eles? Eles prometeram para Deus algo que Deus não pediu, mas se prometeu, deveria ter cumprido. Agora vamos para o 6, versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? A boca frequentemente faz a carne pecar. Este versículo deve nos fazer entender o quão sério Deus leva em conta os votos. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Temer a Deus, tema central do livro de Eclesiastes, não significa ter medo de Deus. Significa ter reverência, admiração e fervor em resposta à sua glória. Temer a Deus significa também obedecer a Ele corretamente, com genuína consagração. Como na multidão dos sonhos representa os que professam a religião cerimoniosa e constroem um culto de sonhos, vaidades e muitas palavras. Deus chama isso de nada, de vazio. A religião é um sistema feito pelo homem que é usado em lugar da salvação dada por Deus. Uma verdadeira experiência com Deus é um relacionamento pessoal com Ele, que só se pode obter quando aceitamos Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. Então, assim, às vezes as pessoas ficam prometendo vários sacrifícios para Deus, fazendo vários votos, e às vezes elas ignoram a morte de Jesus na cruz, porque é a morte de Jesus que nos salva, é o arrependimento verdadeiro que faz os nossos pecados ser perdoados. E algumas coisas que nós conquistamos na vida é porque obedecemos os princípios da Bíblia. É claro que eu sou a favor de voto desde que seja dirigido pelo Espírito Santo e não feito de uma maneira precipitada ou levada pela emoção. Versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhantemente caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então o pregador adverte que a busca por poder ou riqueza pode levar à exploração exploração de membros mais fracos da sociedade. E o argumento deste versículo é: Deus, que é mais alto do que os reis da terra, pode momentaneamente permitir a opressão, mas a qualquer momento chamará à justiça aqueles que perverterem o juízo. Não importa quão alto, o alto aqui é no sentido de importante. Não importa quão alto seja o rei, o presidente e etc. Deus é mais alto, tá bom? Vamos para o versículo 9. A terra tem o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A terra tem potencial para alimentar bilhões de pessoas, desde o mais simples até o rei depende da terra para alimentar-se. Vamos agora para o próximo. Vamos para o versículo 10. Vamos agora para o versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. O homem é um ser físico, mas também um ser espiritual. A alma e o espírito do homem somente poderão estar satisfeitos por Deus, e não pela prata ou pelo ouro. A riqueza nunca proporciona satisfação interior. O acúmulo de bens é vaidade.
As riquezas podem desaparecer a qualquer momento, de modo que os ricos de hoje podem acabar os pobres de amanhã. No final das contas, não há quem escape da morte, todos descem a cova de mãos vazias. Nunca se fartará, significa que o apetite é insaciável, o desejo sempre é maior do que as posses. Não importa o quanto temos, sempre queremos mais. Vamos para o versículo 11 e o 12. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a ver com os seus olhos? Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Poucas coisas satisfazem, tanto na vida quanto o sono depois de um dia duro de trabalho, mas os gananciosos raramente desfrutam de um descanso satisfatório. Que bem há na grande acumulação de propriedades e coisas, a única coisa que se pode fazer é olhar para elas. É verdade, né? Os ricos têm tantas coisas e propriedades e mais propriedades. Eles podem ir lá passear, mas eles só olham para elas, porque também, né? Não tem um outro bem. Quando eu olho para minha propriedade, eu fico feliz, ou enche meu coração de prazer, ou sinto vontade de chorar. Não, tu olha, tu pode até ficar feliz, mas aquilo não satisfaz, né? Eu achei bem interessante isso, até vou ler de novo. Que bem há na grande acumulação de propriedades e coisas, a única coisa que se pode fazer é olhar para elas. Os ricos constantemente estão preocupados com suas posses e, portanto, o sono frequentemente escapa dos seus olhos. Quanto mais propriedade uma pessoa tem, mais medo ela tem de ser roubada e mais ela perde o sono. Versículos 13 e 14. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Versículo 14, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. O versículo 13, esta é a história trágica de muitos, né? Que as riquezas se perdem e às vezes nem o filho pode ficar com nada do que o pai conquistou. E se as riquezas forem tudo que um pai pode dar ao seu filho, logo na realidade não lhe deu nada. A coisa maior que alguém pode dar é a fé em Cristo. Versículo 15. Como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar na sua mão. A máxima realidade desse mundo é que nada se leva da vida, e se alguém não colocar uma roupa em nosso corpo, iremos nu para o caixão. Isso é uma grande verdade, né? As pessoas que estão vivas é que vestem aquela que morreu, senão ela iria nu para o caixão. Versículo 16. Também isso é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como vem, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Então, trabalhar para o vento, uma expressão que assemelha-se à aflição de espírito no original. Se o homem tiver todos os bens deste mundo e nada de Deus, realmente ele trabalhou para o vento. Esta é a grande realidade da humanidade, preocupar-se apenas com uma vida terrena. Por isso, Jesus nos disse para granjear tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, no versículo 20, diz: Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Minam é cavar buracos, tá? Quantas vezes algum presidiário cavou um buraco para fugir da prisão, ou então para arrombar alguma coisa fez um buraco? Vamos ver o versículo 17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor? Dias nas trevas é o tipo de vida que leva o avarento, porque não consegue desfrutar daquilo que tem, tá? Então, aqui ó que fala trevas, tá? Versículo 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, e isso é dom de Deus. Então, desfrutar dos bens que o Senhor nos deu é uma dádiva, é um dom de Deus. Olha aqui que diz assim, ó, e lhe deu poder. E quanto ao homem a quem Deus lhe deu riqueza fazendo, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar, que também pode ser desfrutar. Isso é dom de Deus. Então, eu aprendi que
Desfrutar das coisas é um dom de Deus. Que interessante, né? Eu sempre achei que a vida era um dom de Deus, mas eu não sabia que desfrutar das coisas é um dom de Deus. Então, desfrutar dos bens que o Senhor nos deu é uma dádiva. O que é uma dádiva? É um presente. E aqui fala que é um dom de Deus. Porque Deus tem a intenção de que os homens desfrutem da vida, porém só desfruta quem inclui Deus em sua vida. É importante lembrar que todo bem concedido por Deus é também para ser usado em prol do seu reino, e não apenas para o nosso próprio bem ou desejo pessoal egoísta. Desculpa. Versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. As únicas coisas que realmente valem a pena na vida são aquelas que foram dadas por Deus. Quando Deus não está no negócio, tudo é vaidade e ilusão. Acabou, tá? Agora eu quero dizer para vocês que essa aqui foi a nossa 7ª aula e eu convido vocês a participarem das próximas aulas, convido vocês para curtir, para comentar e vejo vocês, se Deus quiser, na próxima aula. Tchau!